Olá, hoje eu vou fazer uma peça diferente com um molde novo e o contramolde que vocês já conhecem. O que eu fiz? Tinha uma aba, eu cortei com o estilete e deixei dessa forma para ficar mais fácil para ele desenformar. Esse vai ser o meu contramolde. Pegando o papelão, eu vou colocar o contramolde, fazer o risco com a caneta e vou cortar. Estou verificando se deu certo, né, para tampar depois. Eu pego o pedrisco para encher o contramolde, só que não vai dar. Aí eu fui buscar mais. Pronto. Agora eu passo a cola na borda para colar o papelão. Essa cola vocês já viram aqui no canal eu fazendo o contramolde invertido e também o contramolde do vaso cilindro. Eu fui pegar um peso para colocar em cima, vou deixar do lado e vou preparar a massa. Estou fazendo com a argamassa AC3 branca e já deixei pronto para adiantar o processo. Olha como eu gosto de trabalhar com a minha massa. Nessa bacia maior, eu coloquei 4 copos. Essa outra, eu coloquei 3 e nessa eu coloquei 2 copos. Vou mostrar, tem o corante em pó e o líquido. Como eu vou fazer com bastante massa, hoje eu vou fazer com o pó porque rende mais. Só que as cores ficam diferentes, mas não se preocupe que eu vou fazer com o líquido também. Então, nessa bacia maior, eu coloquei 2 colheres de pó e tem que mexer, misturar muito bem o pó com a massa. Nessa outra bacia, vou colocar uma colherzinha de pó. Vocês viram a diferença das cores. Nessa última bacia, eu vou colocar meia colherzinha de pó. Olha como ficou o tom do rosa. Fui pegar o meu caderno para fazer as anotações e marcar tudo. Pegando então, esse molde é novo. É um pote de plástico que eu comprei, só que eu achei o molde e não achei o contramolde. Então, o que eu faço quando isso acontece? Eu vejo os moldes que eu tenho aqui para ver se vai dar certo. Esse que eu fiz como contramolde é um molde que eu tenho um pouco de dor de cabeça. Vou testar e vocês vão ver. Passando vaselina líquida no molde por dentro. Pegando o contramolde para ver se tá colado e vou passar a vaselina líquida por fora. Colocando agora o contramolde dentro do molde, centralizar. Vocês viram que tem uma fita crepe pro lado de fora do molde, que é o fundo do meu contramolde. Pegando a bacia do rosinha mais claro, vou jogar com colheres em toda a lateral.
Depois que eu jogar tudo, eu vou com o martelinho vibrando e se tiver uma bolha, eu furo. Vou fazer isso com as outras 2 bacias também, é o mesmo processo. Vocês viram que faltou massa, porque parou no fundo do meu contramolde. Então, eu vou fazer mais uma massa com 2 copos de argamassa. Vocês viram? Olha o fundo. Então, eu preparei mais 2 copos de argamassa. Vou colocar 2 colherzinhas de pó, porque a primeira que eu coloquei ficou um tom mais claro. Então, depois eu coloquei mais uma. Só que o fundo ficou bem grossinho, mas eu prefiro dessa forma do que ficar muito fino. Mas se eu tivesse feito com um copo só, eu acho que daria certo. Mas tudo bem, é tudo um teste e molde novo. Então, vibrando e furando as bolhas. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde e voltarei para desenformar. Vamos desenformar. Então, virando de boca para baixo e vou entrar com o secador. Pronto, desenformado. Então, a peça tá bem molhada. O que eu vou fazer? Vou pegar um estilete para tirar o papelão e depois o pedrisco. Agora com o estilete eu vou raspar a borda, vou limpar o excesso, né, do papelão, tirar tudo e raspar para ficar mais fácil na hora de puxar. Passando o estilete, né, para tirar o excesso e depois eu fui puxando as laterais. Só que eu vou ter que pôr água gelada para desgrudar no fundo, porque a lateral todinha do vaso já saiu, só o fundo, por ter uma marca, fica difícil de tirar. Vocês viram que soltou do fundo, só que não foi fácil, não. Esse molde que eu inventei de fazer o contramolde, ai, é demais. Então, nós sofremos, só que é tão gostoso que vocês nem imaginam. Então, tem que ter muita paciência. Claro, na hora que vocês estão desenformando, não force, porque se forçar, pode quebrar ou rachar a peça, tá? Então, vocês viram aí como que era esse contramolde. Não se preocupe que eu vou fazer outro, né? Que eu tenho que mostrar para vocês a diferença do líquido. Que os rosas, né? O degradê rosa fica totalmente diferente. Então, a peça tá bem molhada. Só que o que eu vou fazer? Vou passar o estilete na borda toda e depois eu vou pegar aquelas lixas, a lixa massa, que vocês até já sabem, minhas lixas mais velhas, para fazer o acabamento na borda interna. Virando de boca para baixo, eu vou pegar essas lixas mais velhas só para dar o acabamento.
Pronto, agora eu vou deixar secar bem na sombra, depois entrar com o processo de impermeabilização. A peça tá bem seca e limpa. Olha o degradê, olha como clareou bastante com o pó. Dentro ficou a marca do pote de sorvete. Se vocês quiserem voltar um pouquinho antes do vídeo, vocês vão reparar que ficou a marca. O que eu fiz? Peguei um paninho e passei um paninho molhado, eu não queria lixar, tá? Porque mesmo assim com o pano ficou áspero e a lixa também fica áspera. Então ficou essa marca do pote dentro. E também, se vocês quiserem dar uma olhada, como a peça saiu quando eu desenformei, que ela ficou bem escura e agora que ela clareou. Então, tem muita diferença. Com o pó, ele é econômico, só que você não pode pôr muito porque você pode fazer a cor vermelho. E aí, eu tô querendo fazer a cor rosa. Então, vamos com a resina acrílica base de água. Eu dou 3 demão a cada demão, respeitando em 4 horas. Faço isso na peça toda. Gosto de passar na borda, laterais, por dentro, para ficar mais fácil na hora que eu tirar a peça para pôr em outro local. Vocês já sabem, vou fazer um pouquinho para mostrar e depois eu voltarei com a peça pronta e vocês vão ver a diferença também do impermeabilizante. Olha como ela tá bem seca. Quando a gente passa o impermeabilizante, ele realça a cor. Então vocês vão ver a diferença depois. Ele ficou pronto. Ele ficou um pouquinho pesado em relação aos outros que eu já faço. Olha como ele clareou bastante. Só que no pó eu não posso pôr muito, porque senão eu vou fazer a cor vermelha. E o objetivo era fazer o rosa. Então ele ficou um degradê rosa com rosé. Mas não se preocupem que a diferença do líquido já estou fazendo e vou postar aqui também para vocês verem. O que vocês acharam? Me conta aqui, vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.